Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Indie Power. Lembrando, se você nos acompanha pelo YouTube, nos procure também nas plataformas móveis de podcast como Spotify, Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, dentre outras que também estamos disponíveis. Você também encontra o nosso podcast para acompanhar todos os episódios lá no nosso site, que é indiepower.com.br. E para você que está escutando a gente através dessas plataformas, saiba que também temos um canal no YouTube, que é só você procurar lá por Indie Power, aí você vai encontrar o nosso canal sem grandes dificuldades, porque lá, além do podcast, também tem os tutoriais e em breve eu vou voltar com aquele formato de vídeo antigo, que dando dicas e tal, porque atualmente a gente tem um podcast e tem o tutorial. Mas tem assunto, tem temas relacionados a desenvolvimento de games que não dá para abordar. Na verdade, dá para abordar em podcast, mas um podcast ficaria muito longo para abordar, que precisaria ser um vídeo mais curto, de até uns 10 minutos, mas também não se encaixaria como um tutorial. É igual aqueles primeiros vídeos do canal, para quem já acompanha há mais tempo, que é aquele vídeo onde é a câmera, eu ali de frente para a câmera, falando alguma dica, falando sobre algum assunto. Esse é um tipo de vídeo que vai voltar, é um formato que já tem, que não era nem para ter parado, né? Parou por algumas questões de cenário. Eu, ao invés de utilizar a câmera, agora eu vou utilizar uma webcam mesmo, porque a câmera que eu tenho é uma Nikon D3200 e a webcam é aquela Logitech, que eu não lembro qual, 900 e alguma coisa. Ela não está aqui perto de mim para poder observar. E eu percebi que a qualidade é muito semelhante à de vídeo de ambos. Primeiro eu tinha testado com a de um amigo meu. Então eu resolvi substituir, ao invés de usar a câmera DSLR, que você tem que ficar carregando bateria e tal, melhor usar o webcam, que já grava, já sai direto no computador, não tem que ficar transferindo arquivo. É lógico que a câmera tenha um pouco mais de qualidade, obviamente, mas não é nada assim que talvez faça falta para um canal sobre desenvolvimento de games, né? Esse não é o canal Indie Power, não é um canal onde o nosso foco seja ter uma super câmera e tal. É lógico que a gente pensa em deixar um visual bonito, agradável, né? Até porque eu me incomodo bastante em fazer algo que não esteja bonito, visualmente agradável, mas não precisa também, né, utilizar recursos que vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Atrapalhar em termos de produção. E também tem a mudança do cenário, né? Eu desmontei aquele cenário antigo que tinha aquele fundo de espumas, alguns quadros. Eu iria fazer um cenário que ia ser no canto aqui do meu estúdio, onde eu iria colocar um mini fliperama que eu estou construindo. Só que eu resolvi mudar de ideia novamente. Não vai ter fliperama nem nada, porque no canto que fica o fliperama tem a janela e acaba vazando luz, fica um pedaço da cortina e acaba que iria ficar uma poluição visual. Então eu vou tentar montar um cenário mais simples, só um fundo colorido e algum objeto ali. A princípio vai ser até mesmo minha bicicleta que eu tenho aqui, que é uma bicicleta bem legal, mas futuramente eu quero montar como se fosse uma salinha mesmo, colocar uma poltrona, um criado, um abajur ali e só isso. Algo bem simples mesmo para deixar o visual mais clean. Então é um tipo de vídeo que vai voltar, então eu recomendo que você acompanhe o canal, porque é um tipo de vídeo bem legal, tanto de fazer quanto de acompanhar, né? Mas enfim, o assunto de hoje
aqui desse... Não pode se chamar um bate-papo, né? É meio que um monólogo, porque o podcast é eu sozinho, né? Mas o assunto de hoje vai ser jogos além do entretenimento. Quando a gente fala em jogos, seja jogos digitais ou mesmo jogos analógicos, a gente pensa somente no fator entretenimento, em diversão. Eu vou tentar baixar um pouco o tom de voz, porque senão minha garganta vai estourar rapidinho. E a gente pensa somente nessa questão do entretenimento, da diversão. Só que os jogos, eles podem ser mais do que isso, mais do que diversão. Embora ele sempre esteja atrelado ao fator diversão, os jogos podem ir além do entretenimento. E muitos jogos fazem isso. E muitos tipos de jogos, estilos de jogos, têm esse objetivo. E quais tipos de jogos, como que a gente faz um jogo que vai além do entretenimento? O que um jogo pode fazer além de uma simples diversão? Bom, a primeira aqui que eu separei da minha lista é a educação. Os jogos podem, e na verdade até devem, ser incorporados na educação de crianças, jovens, adolescentes. Porque a gente vive num mundo muito diferente do que era 20 anos atrás, até mesmo 10 anos atrás. Onde não tinha tanta tecnologia, não tinha essa conectividade toda e todos os recursos que hoje são disponíveis. E o que nos restava na escola é caderno e livro. E era isso. Ir para a sala de aula, ficar horas ali assistindo aula, lendo o livro, voltava para casa, ia fazer as tarefas de casa, ler os livros, estudar. Só que hoje a gente tem tecnologias para poder fugir desse padrão. Até porque as crianças, os adolescentes de hoje demandam tecnologias diferentes. É muito difícil, eu acredito, para um professor mais tradicional conseguir chegar numa sala de aula de adolescentes, todo mundo ali antenado nas tecnologias, gosta de jogos, conversar pelos aplicativos e tal, e conseguir chamar a atenção desse aluno. Eu acredito que seja difícil fazer isso. Na minha época, que não tinha tanto, já era difícil. Era aqueles celulares mais simples, 1100, aqueles Nokia, e ainda assim tinha dificuldades. Então, os jogos é uma forma de unir, os jogos educativos é uma forma de você unir aquilo que as crianças e os adolescentes gostam com a necessidade de ensinar a eles. E quando a gente fala em jogos na educação, não precisa ser aquele jogo chato de ficar estourando bolhas com o resultado de uma conta matemática, como alguns jogos educativos que tinha antigamente, que ele te dava ali uma conta matemática e subia ali umas bolhas e você tinha que estourar a bolha com a resposta. Então, durante muito tempo, os jogos educativos, na verdade, foram bem chatos. Não tinha assim tanto... Não atraía tanto as pessoas. Tanto é que quando fala jogo educativo, a gente já imagina que vai ser algo totalmente chato. E não precisa ser. É possível fazer jogos educativos que sejam interessantes, que tenham velocidade, dinamismo, consiga fazer o jogador se interessar pelo jogo, fazer ele pensar, fazer ele pesquisar, fazer ele usar um pouco a cabeça.
E não só jogos educativos servem para educação, como até mesmo jogos que não têm a intenção de serem educativos podem ser usados na educação. Você tem jogos, por exemplo, que passam na Primeira, Segunda Guerra Mundial, jogos que abordam culturas em geral, tudo mais. E mesmo que esses jogos não tenham o objetivo final de educar a pessoa, de ensinar, os jovens podem acabar, o professor, né, pode acabar utilizando os jogos que têm o tema da matéria como referência para algo que está sendo estudado. Por exemplo, às vezes é difícil você chamar a atenção dos alunos para falar sobre Primeira, Segunda Guerra Mundial, falando ali só com as coisas. Mas talvez, utilizando como referência um jogo, como esses jogos aí, até mesmo jogo de tiro mesmo, utilizando esses jogos como referência, talvez você acabe atraindo a atenção dos alunos. Às vezes só de mencionar o jogo, falar um pouco do jogo e a relação do jogo com a história, por exemplo, ou pegar um jogo que tem muitos ambientes diferentes, cenários, e dar uma aula de geografia utilizando um jogo tipo Skyrim, que tem toda aquela ambientação, e falar esse tipo de ambiente é uma floresta tropical e tal. É bem interessante. Tem até um amigo meu que estudou comigo no ensino médio. Ele estuda geografia, ele faz, eu acredito que seja doutorado em geografia, e ele tem um projeto que é utilizar o Minecraft, a base do Minecraft, e onde ele criou um jogo utilizando o Minecraft que se trata de exploração em ambientes. Então ele pegou alguns pontos do país, tipo, acho que tem Serra da Mantiqueira, coisas do tipo assim. Eu não conheço assim os lugares importantes da geografia brasileira, mas ele pegou esses pontos, criou ali uma simulação no próprio Minecraft e meio que criou um jogo ali. Então o jogador, ele explora aquele lugar como se ele estivesse naquele lugar. Então tem esse aspecto de conhecer algo de uma forma mais lúdica. Então dá para você ensinar a geografia de uma forma mais lúdica, ensinar a história de uma forma lúdica, que faz com que os alunos estejam se divertindo naquele processo, né? Não é só aquele processo de aula chata. Tem alguns tipos de jogos que funcionariam bem em sala de aula, não só em sala de aula, mas fazer um jogo, ou utilizar um jogo como parte de um complemento de aula. Imagina, por exemplo, se você cria um jogo para educação e o professor, ao invés dele dar um dever de casa que faz o aluno ficar escrevendo ali no caderno por horas, colocar ele para jogar um game, e a partir do que ele vê ali no jogo, ele for respondendo as questões, por exemplo, ou jogar o jogo e tentar identificar certas coisas. Por exemplo, faz um jogo sobre exploração geográfica, como esse do meu amigo, onde você teria, por exemplo, que explorar locais e encontrar certos padrões geográficos, pedras ou qualquer outra coisa. Aí no jogo você tem que tirar fotos, aí você salva essas fotos, depois manda para o seu professor. Fica muito mais divertido e acaba sendo meio que uma simulação, né? Porque imagina o professor de geografia vai dar aula sobre floresta tropical, sobre a fauna, a flora da floresta tropical, como que funciona. Não dá para você fazer uma excursão para a Amazônia e levar o pessoal para uma floresta. Mas por que não fazer um jogo de exploração que se passa numa floresta e ali colocar plantas, árvores, animais nativos
meio que vivendo ali naquele ambiente e colocar o jogador numa situação de exploração, onde ele tem que explorar, procurar objetos, não, procurar às vezes plantas específicas, tirar foto de uma planta específica, de um animal, e aí ele tem que rastrear esse animal, ver, conhecer qual que são os hábitos da vida daquele animal para ele poder encontrar ele com mais facilidade. E aí mistura, o aluno aprende na escola, depois chega em casa e o dever dele é jogar aquele game e tentar resolver aqueles problemas que o professor passou. Suponha que uma determinada aula falou sobre os hábitos da onça pintada. Aí no jogo você cria a simulação dos hábitos da onça e o jogador tem que procurar a onça e tirar foto dela. Então o aluno ele tem que estudar onde que ele vai encontrar essa onça, tudo mais, estudar os hábitos dela, como rastrear o animal e ir atrás dele. É uma simulação, né? Simulando uma exploração, uma aventura educativa, uma pesquisa, né? Então dá para usar os jogos na educação de forma divertida, sim. O que falta é pessoas criativas trabalhando nessas áreas, porque como é uma área que o pessoal tem um certo preconceito, grande parte das pessoas focam nos jogos de entretenimento normais. E acaba que não tem tantas pessoas trabalhando dentro da área de jogos educativos e por isso a gente acaba não tendo referências. Vou tomar uma água aqui, enquanto isso você fica com a música. Então, voltando aqui. Bom, além dos jogos na educação, nós temos também, podemos utilizar os jogos em trabalhos escolares. Eu até costumo falar que se na minha época, de quando eu era criança, adolescente, ali no ensino fundamental, ensino médio, se eu soubesse criar jogos, tivesse as tecnologias que tem hoje para criar jogo, porque hoje o trabalho de criar jogo foi reduzido bastante, porque muitas engines te permitem criar jogos sem precisar programar, por exemplo. São engines fáceis, tem engine que é muito fácil de usar, que você aprende rapidinho, como por exemplo Construct, GDevelop. Então dá para fazer jogo sem grandes dificuldades. E se na minha época tivesse tudo isso, provavelmente os meus trabalhos escolares seriam todos fazer jogos. Eu iria basicamente fazer jogo nos trabalhos escolares, nos projetos de escola, né? Porque é uma forma que você consegue transmitir a ideia, dependendo do assunto, né, do tema do trabalho, e você faz algo que engaja. Porque ao invés de você, por exemplo, fazer aquela apresentação padrão, todo mundo sentado, escutando, quase dormindo, você faz algo interativo, onde as pessoas jogam, e aí você pode fazer explicações enquanto a pessoa está jogando, ou até mesmo o próprio jogo pode falar por si só. Imagina aqueles projetos de ciência, se tivesse o pessoal ali fazendo aquelas maquetes e tal, coisas simples, dando aquelas explicações com cartazes e tal. Aí você coloca ali um notebook, um computador, um joystick para a pessoa jogar. Ao invés da pessoa ficar escutando ali explicação, ela vai jogar um jogo e no jogo ela vai entender o que é o seu trabalho. Provavelmente vai juntar fila na sua banca, né? Ali do seu trabalho.
Porque o pessoal mais novo quer isso, eles não querem ficar escutando horas e horas uma pessoa falar ali de forma monótona. Eles querem interação. Então os jogos para trabalhos escolares também são bem úteis. Tanto trabalhos de ensino fundamental, médio, quanto faculdade também. Você pode utilizar os jogos. Além de trabalhos escolares e uso na educação, no ensino, os jogos também são bem úteis para fazer simulação. Por exemplo, se na verdade uma pessoa que consegue fazer jogos, ela consegue fazer simuladores, né? Ela vai ter que estudar um pouco mais sobre aquilo que ela quer simular para conseguir fazer o mais realista possível, não só visualmente, mas as mecânicas. Mas hoje a simulação é muito utilizada e ao mesmo tempo faz muita falta. Igual eu falei a questão do uso do jogo na escola, né? Às vezes, na aula de química, na aula de física, não dá para fazer experiências. Não tem como você, às vezes, fazer certas experiências de química, levar os alunos para fazer, porque senão vai virar um desastre, um caos. E é perigoso. Então, por que não fazer um jogo que seja uma simulação de química, onde você tem as substâncias, você mistura, cria misturas, né? Sei lá como é que chama, soluções, não sei o que. E assim você vai misturando e vendo as diversas reações que vai tendo. Por que não fazer isso? Por que não fazer simulação de átomos? Aí, por exemplo, ao invés da aula ser aquela aula chata de ficar juntando ali, compartilhando elétron, trocando elétron, você não fazer um jogo que o próprio aluno joga um elétron, pega outro elétron, mistura e ali ele vê como é que funciona essa reação, essa troca dos elétrons, essa junção ali para formar moléculas, seria bem mais interessante do que aquela aula padrão. O mesmo para aulas de geografia, por exemplo, ao invés de você ficar só explicando com imagens de livro, por que não fazer um jogo onde os jogadores vão explorar o lugar? Porque é muito mais fácil entender quando você tem essa experiência. É uma forma de você simular a experiência. Hoje simuladores já são usados em autoescola, em escola de aviação. Antes da pessoa pegar um avião, ela treina ali no simulador. Então por que não simular também, fazer simulações para a sala de aula, fazer jogos de simulação para usar em sala de aula? Ou mesmo que não seja em sala de aula, utilizar no mercado em geral, fazer, por exemplo, o engenheiro está ali fazendo um motor, uma máquina, ao invés dele fazer um protótipo da máquina para então ver se aquilo funciona, por que não criar um sistema, um ambiente que permite que esse engenheiro coloque ali, monte as engrenagens virtual, coloque para funcionar e aquele sistema vai simular o funcionamento da máquina, ver se funcionou ou não. Então dá para fazer várias coisas, simulações de várias situações diferentes. Seja para usar como educação, porque tem coisa que não dá para você fazer em sala de aula, e a única forma seria simulando. Ou até mesmo fazer simuladores para uso profissional, para testar alguma coisa antes de aplicar, colocar na prática, fazer uma simulação para prever um pouco o resultado antes de executar um projeto ou colocar algo em ação. Então por que não? Então é uma área também bem interessante aí. Às vezes o pessoal pensa fazer jogo, aquele jogo padrão, e esquece dessas áreas. Você que é desenvolvedor de jogo não precisa ficar preso só em jogo, dá para trabalhar em simulação também. Simulação de diversas coisas, né? Além das simulações, trabalhos escolares e educação, a gente tem treinamentos.
Porque é muito comum as empresas, né, as empresas que têm um pouco mais de visão para isso, contratar profissionais ou empresas de treinamento para treinar seus clientes em vendas, em relacionamento com o cliente, treinar eles para poder desenvolver uma harmonia na equipe, né? Tornar a equipe mais dinâmica, mais unida, mais integrada. Então, geralmente costuma ter esses treinamentos. Só que esses treinamentos, a maioria deles se baseiam em palestras. No máximo, uma dinâmica chata, porque dinâmica, pelo menos eu acho muito chato. Eu detesto dinâmica. Quando eu ia em alguma coisa e começava a vir aquela ideia, vamos fazer dinâmica, eu já punha a mão na cara e já não gostava daquilo, né? Porque dinâmica é uma coisa meio chata, tá todo mundo ali de boa, querendo ficar na sua, e aí tem que fazer dinâmica, e geralmente é nos momentos não muito adequados, e são dinâmicas que fazem sentido nenhum, não agregam em nada. E os jogos digitais mesmo, não só digitais, mas os analógicos, podem tornar esse processo de treinamento muito mais interessante. Imagina, por exemplo, eu sou formado em administração de empresas. Só que no nosso curso, o curso de administração de empresas é um curso teórico, todo teórico. Não tem como a faculdade disponibilizar uma empresa para você administrar. Isso seria loucura. Não dá para fazer isso. Mas por que não criar um jogo, criar uma simulação de administração de empresa que seja focado na educação? Porque provavelmente deve ter alguma coisa relacionada a isso. Algum jogo focado em administração. Só que provavelmente vai ser um jogo focado na diversão e não no treinamento, né? A simulação não vai ser tão fiel à realidade. Mas por que não fazer uma simulação onde você tem mudanças no cenário econômico, no cenário político do jogo, e aí o jogador, que seria o dono da empresa, teria que lidar com as situações, inflação, tendo todas essas simulações e ter de fato tudo que uma empresa tem, em questão de lidar com fluxo de caixa, lidar com a contabilidade, com os impostos, com pagamento de funcionário, tudo mais. Dá para você fazer um jogo legal, onde tem todos esses detalhes da administração de uma empresa, só que simulando. E aí o professor conseguiria meio que faz alguma coisa ali para classificar o jogador, onde que ele está indo bem, onde ele está indo mal, para que o próprio professor tenha controle disso. Então dá para fazer isso também em termos de treinamentos, né? Jogos para treinar as pessoas. E dá para você fazer jogos também que integram as pessoas, né? Jogos voltados, ao invés de utilizar aquelas dinâmicas que não tem graça, por que não fazer jogos para serem utilizados, por exemplo, em palestra? O pessoal abre o jogo ali, coloca no telão, e um jogo digital mesmo, porém que envolve a interação de todo mundo. Aí pega, sei lá, um controle, um joystick sem fio, passa na mão de cada um, ou vários controles, e você tem ali situações diferentes e trabalha dessa forma, ao invés de fazer aquelas dinâmicas básicas que é tudo baseado na imaginação. Por que não fazer um jogo focado no treinamento ali de grupo, né? Ao invés de fazer aquelas dinâmicas, o pessoal jogar um jogo junto, né? Um jogo digital mesmo. É algo que é interessante. E quando a gente fala em todos esses assuntos, a gente pode cair também no tema gamificação.
que é gamificação? Gamificação é tornar as coisas ou transformar as coisas de forma que aquilo deixe de ser uma atividade chata e padrão e se torna uma atividade parecida com um jogo. Um exemplo que eu gosto de utilizar de gamificação e que funciona bem, um dos exemplos, né, é o Duolingo. Duolingo é um aplicativo que serve para você aprender idiomas. Só que a diferença do Duolingo é que ele não é só uma sequência de aulas que você vai tendo, lições que você vai tendo de inglês, por exemplo. Ele funciona como se fosse um jogo, onde você erra, você perde pontos, você acerta, você ganha pontos, você tem metas a cumprir diariamente, quando cumpre a meta você ganha ali um cristalzinho e por aí vai. Então você pega aquele treinamento, aquela forma de adquirir conhecimento e transforma em algo mais próximo de um jogo para se tornar mais divertido. Outro exemplo, que é até engraçado falar isso, que eu acho bem interessante, que depois você procura no YouTube e veja para você ver quão interessante é, que é a Super Nanny. A Super Nanny, ela dá uma lição gigantesca do que é gamificação. Se você quer aprender sobre gamificação, o que é, assiste um episódio de Super Nanny que você vai entender. Eu tô até rindo disso, mas é verdade. Por quê? Porque o que ela faz? Pega lá a criança que dá trabalho, né? Criança em geral dá muito trabalho, mas as que ela vai dá mais trabalho ainda. A criança está sem limites e tal, dando muito trabalho. O que ela faz? Ela cria uma espécie de um jogo onde a criança, por exemplo, tem certas coisas a fazer, tipo se ela comer no horário correto, ela ganha uma estrelinha. Se ela arrumar a cama dela, ela ganha outra estrela. E cada coisa que ela vai fazendo, ela vai ganhando estrela. E se ela responde os pais, ela perde 2 estrelas. Se ela faz tal coisa, ela perde tanta estrela. E depois, no final de semana, se ela acumula um certo quantia de estrela, ela ganha um presente, por exemplo. Isso é gamificação. Você estimula a pessoa, no caso ali a criança, a fazer algo que normalmente ela não quer fazer, mas como você transformou aquilo num jogo, aquilo ficou mais lúdico. A criança, ela quer conseguir aquele resultado, ela quer aquele prêmio e ela quer brincar, porque aquilo deixou de ser aquela obrigação chata que está sendo imposta para você, para ela, né? Aquilo passou a virar um jogo. Então aqui nesse caso tem a gamificação. E a gamificação, ela pode ser utilizada em várias áreas. Nessa questão da educação de crianças, pode ser o próprio sistema de adestramento de cães é um pouco parecido com a gamificação, porque você vai induzindo o cachorro a fazer tal coisa e quando ele faz algo correto, dá um biscoito para ele. Então cada vez que ele faz uma coisa certa, você dá um biscoito e isso você cria um reforço positivo, que é o que diz na psicologia, né? Porque você tem reforço positivo e negativo. Quando alguém faz algo e ganha um reforço positivo, algo que satisfaz ela, a tendência é ela buscar aquilo cada vez mais. O cérebro funciona dessa forma, né? A mente funciona dessa forma. Você faz algo, foi recompensado, você quer fazer aquilo de novo. Se você faz algo e recebe um reforço negativo, um castigo, uma consequência ruim, a tendência é você tentar desviar daquilo. É por isso que a criança às vezes faz algo errado, ela tenta esconder de toda forma, porque ela sabe que aquilo vai dar ruim para ela. Então ela tenta esconder aquilo, porque ela tenta fugir daquela situação. Só que muitas vezes ela tenta fugir não da situação do erro que ela cometeu,
Por exemplo, ela quebrou um objeto, jogou um objeto no chão. Aí ela recebeu bronca, apanhou, sei lá o que. Muitas vezes ela foge da situação do receber bronca e não da situação de quebrar um objeto, jogar um objeto no chão. Por isso que a criança às vezes continua fazendo a mesma coisa, mas ao invés dela parar de fazer, ela continua fazendo, só que ao invés de admitir que fez, ela tenta botar a culpa em outro, porque ela não está evitando fazer aquilo, fazer o que ela fez de errado, ela está evitando a bronca. Acabou entrando até em outro assunto, né, que não tem nada a ver. Mas enfim, gamificação é algo importante e que vale a pena estudar, porque uma vez que você começa a entender o processo de gamificação, você começa a ter ideias de jogos que podem ter esses conceitos de gamificação. Você pode fazer um jogo ali para ensinar pessoas a cuidar de plantas, fazer a pessoa interagir mais com a natureza, fazer a pessoa fazer um aplicativo gamificado para estimular a pessoa a tirar um tempo para ler algum livro. Dá para você fazer uma série de coisas, aplicativos, jogos ou sistemas de treinamento que pareçam jogos e torna todo o processo divertido. Bom, então é isso que eu queria falar aqui nesse episódio do nosso podcast, que foi os jogos além do entretenimento. Porque os jogos e os conceitos por trás dos jogos podem ser usados para muitas finalidades que vão além do mero entretenimento. Então vale a pena você estudar, pesquisar, pensar sobre o assunto, porque talvez exista certas lacunas que podem ser oportunidades para você. Igual eu falei num episódio anterior do podcast sobre jogos para deficientes auditivos, por exemplo. Pelo menos eu não conheço nenhum jogo focado no deficiente auditivo, na pessoa que não escuta, né? No surdo. Ou melhor, na verdade não foi nem do surdo, né? Porque jogo para surdo, qualquer jogo que seja visual tenha. Era jogo para cegos, quem tem deficiência visual. Eu nunca vi nenhum jogo que fosse focado nesse público, que fosse uma forma de trazer entretenimento para essas pessoas, que também é uma oportunidade. Então você tem que ficar atento a essas lacunas que existem, porque nessas lacunas podem existir oportunidades de nichos e jogos que ainda não foram criados, e se você criar, talvez seja uma grande revolução, porque você vai ser o primeiro a ter feito aquilo. Você dá início a uma nova leva de produção, e isso é muito gratificante, né? Você ser pioneiro, dar início a um movimento de criação de jogos de um determinado tipo é algo que faz o seu nome entrar para a história, né? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou e tiver pelo YouTube, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E também procure o nosso podcast nas plataformas móveis, Spotify, Breaker, Google Podcast, Breaker, tem também o Pocket Cast, o Anchor, e não lembro se tem mais, eu acho que são só essas mesmo. Então procure a gente lá, Indie Power, Jefferson Dias, fica fácil de você localizar, para você escutar nosso podcast onde quer que você vá. Se você está nas plataformas móveis, vai lá no YouTube agora, procura Indie Power, se inscreva no canal e acompanhe todo o nosso conteúdo. Então é isso, eu sou Jefferson Dias e te vejo então na próxima. Até mais!